Vamos então, em nome de Jesus, nesse segundo semestre, estudar uma lição muito importante que fala a respeito da biografia bíblica. Esse assunto é um assunto histórico, é um assunto que vai nos trazer muitos conhecimentos, vai nos ajudar a reaver certos pontos da Escritura Sagrada. E nessa semana, com muito prazer, com muita honra, que Deus me concede, com a graça do Espírito Santo, vamos passar a lição de número 2, que tem como título o Patriarca Jó. O Patriarca Jó. Então, o que é um patriarca? Segundo o conceito bíblico, a cultura bíblica, o patriarca era o chefe, o patriarca era um líder, enfim, o patriarca era uma pessoa de respeito, era o primeiro, o qual todos o respeitavam. O chefe de família, tanto o assunto religioso como o assunto material. E Jó era um homem de muito respeito por todos, desde os jovens aos idosos, enfim, todos respeitavam a Jó. Vamos então ao verso áureo da Escritura Sagrada, que diz assim, Jó 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esta é uma declaração feita de uma maneira muito especial para este homem. Que está fazendo essa declaração é Moisés. Moisés declarou que esse homem era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem reto, íntegro. Então isso é algo muito importante, uma consideração muito importante, uma pessoa, qualquer época, ser considerada uma pessoa íntegra, honesta e temente a Deus. A primeira pergunta, meus irmãos, diz assim, no tempo em que passou como pastor no deserto, que obra especial Moisés desempenhou sob a inspiração do Espírito Santo. Então, qual foi essa obra especial que Moisés ele trabalhou lá? Então, nos diz aqui a palavra de Deus, primeiro CB 1140. Longos anos em meio à solidão, no deserto, não foram perdidos. Moisés não apenas obtinha preparo para a grande obra à sua frente, mas durante esse período, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro do Gênesis e também o livro de Jó. Esse livro, lidos com mais profundo interesse pelo povo de Deus até o final dos tempos. Importante, foi a ocupação de Moisés, em qual escreveu o Gênesis, Origens, o princípio, escreveu também o livro de Jó, que tem aproximadamente 42 capítulos. Já diz ainda, de que modo sempre seriam lidos o livro de Gênesis e Jó pelo povo de Deus. De que modo seria lembrado, lido? Diz aqui, antes celestiais derramavam luzes ao redor dele. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro do Gênesis. Os longos anos passados na solidão, no deserto, foram ricos de bênçãos. E não somente para Moisés e seu povo, mas para o mundo em todo o século subsequente. Então a pergunta é, todos iriam apreciar o livro do Gênesis e o livro de Jó, escrito por Moisés naquele deserto, sob uma instrução, sob uma orientação, sob uma inspiração diretamente do Espírito Santo. A segunda pergunta nos diz assim, que estilo literário predominava no livro de Jó? Então, a Escritura Sagrada ela tem vários estilos de situação de livro que predomina a determinado livro. Temos a profecia, nós temos livros de história e temos também livros poéticos. E o livro de Jó é como? Diz aqui o Educação 159. As mais antigas
bem como as mais sublimes expressões poéticas que se conhecem, encontram-se nas Escrituras. Antes que os primeiros poetas do mundo houvessem cantado, o pastor de Midian, Moisés, registrou as seguintes palavras de Deus a Jó. Palavra esta que as mais elevadas produções do gênero humano não igualam, ou de que não se aproximam. Tal é a sua majestade. Na realidade, ao estudarmos o livro de Jó, nós vemos ali o diálogo dele, os pensamentos dele, daqueles 3 amigos dele. Então ele é conhecido como um livro poético, né? Onde traz orientação a respeito do homem, da fragilidade do homem, e traz respeito também a respeito da maneira como Deus trata o ser humano. E nos fala aqui, agora vamos para a terceira pergunta. Como era considerado o próspero servo de Deus pelos habitantes de Uz? Então Jó era um homem que existiu na terra de Uz, mas ele também tinha uma consideração pelos seus habitantes. Ele tinha um respeito pelos seus habitantes. No próprio livro de Jó, no capítulo 1, verso 1 ao verso 3, né, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Muito próspero, um fazendeiro, muito rico, muito próspero, né? Um dos maiores que existia na sua época. Sua riqueza era imensa, diz aqui, né? Em camelos, em junta de bois, diz aqui em servos, muitas pessoas trabalhavam ali para Jó. Então Jó era um homem de riqueza fabulosa. Mas o que é mais fabuloso, o que é mais admirável, é que ele era um homem, ele não era conhecido pela sua grandeza, pela sua riqueza, mas a Escritura Sagrada diz que ele tinha o reconhecimento de um homem temente a Deus, desviava-se do mal. Isso é muito importante na vida do ser humano. A riqueza, a fama, o dinheiro tem a sua colocação, mas uma consideração do céu, um homem dessa maneira, temente a Deus, um homem sincero que desvia-se do mal. Este homem, ele é reconhecido pelo céu. Por isso que ele era um homem abençoado. Segunda parte diz o que o próprio Deus declara acerca dele, né? Como já falamos, né? E aqui no livro de Jó, ainda no capítulo 29, vamos ler aqui mais um pensamento a respeito desse patriarca. 29, os versos 7 a 10. Diz ainda: quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me vinham e se escondiam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes continham as suas palavras e punham-se a mão sobre a sua boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se apegava ao seu paladar. Todos escutavam Jó, seus conselhos, suas orientações, seus pareceres, a sua sabedoria, de que todos escutavam Jó de uma maneira muito reverente. Ele colocava a sua cadeira, né? E era um conselheiro divinamente inspirado por Deus. Ainda no verso 20 diz assim: a minha honra se renovava em mim e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperava e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicava, e as minhas razões destilavam-se sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abria a sua boca
como a chuva tardia. Então o povo da sua época gostava de conversar com Jó, gostava de ouvir seus conselhos, gostava de ouvir o seu parecer, de maneira que as palavras dele diz aqui, ela caía como a chuva tardia. A todos atendiam como um homem de muita experiência, um homem com muita sabedoria, era esse patriarca Jó. Educação, página 142, diz assim: Deus dá, na sua palavra, a descrição de um homem próspero, cuja vida foi, na mais exata acepção da palavra, o êxito, como este, que tanto o céu como a terra se deleitava em honrar. Então era um homem segundo o coração de Deus. Diz aqui na mais exata acepção da palavra, era um homem de êxito. Diz que era um homem tanto o céu como a terra, ele se deleitava em ver. Homem de êxito, homem próspero, homem muitíssimo rico. Assim, a Escritura Sagrada nos revela a experiência desse patriarca. A pergunta de número 4 nos fala o seguinte: nos primeiros versos do livro de Jó, que preciosa lição aprendemos através do exemplo daquele homem de Uz. Primeiros versos, como já citamos: um homem temente a Deus, um homem que desviava-se do mal, um homem muito próspero na sua fortuna e na sua riqueza. Sua devoção e cuidado pela família levavam ele a negligenciar o auxílio ao próximo. Então, além de todas as qualidades que ele tinha, como um homem sábio, inteligente, temente a Deus, um homem próspero, ele tinha outra qualidade, que era da beneficência social. Agora vamos ler aqui os versículos 5 e 6, 4 e 5. E os seus filhos faziam banquete em casa, cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Sucedeu, pois, que tanto decorrido o turno do dia de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemavam de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó era um homem muito religioso. E segundo aqui a Escritura Sagrada, ele temia que seus filhos não viessem a cometer um pecado, uma blasfêmia, uma desonra diante de Deus, e ali ele efetuava seus sacrifícios, suas orações, sacrificava ali, diz aqui, ele fazia os sacrifícios e o holocausto, né? E no número dos filhos, 10 filhos. Então são 10 animais que eram mortos por cada um, oferecido a Deus, para que Deus pudesse perdoar possivelmente, né, a blasfêmia, seus pecados e as suas faltas. Então Jó era um homem de uma devoção muito grande diante de Deus, né? Quer dizer, o dinheiro, a fama, a fortuna que ele tinha, a ocupação que ele tinha, o cargo que ele tinha, isso não dava motivo para ele negligenciar a sua devoção religiosa. 29:11 do mesmo livro diz assim, 29:11 do livro de Jó: ouvindo-me algum ouvido, me tinha bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável quando clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que jubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ele me servia de vestido, como manto
e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego, os pés do coxo. Do necessitado era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Então Jó era um homem de coração bom, um homem também que praticava sua devoção, sua religião, mas era também que praticava a caridade. Diz aqui a palavra de Deus que ele era o olho do cego, o pé do coxo e do necessitado ele era pai. E aquele qual ele não conhecia, não sabia, vinha a seus ouvidos, ele pessoalmente ia e inquiria a condição daquela pessoa. Eu vou ler aqui o livro Meditação de 2005, Filhos e Filhas de Deus, na página 257. Há duas maneiras de lidar com os filhos, maneira que difere vastamente nos princípios e nos resultados. A fidelidade, o amor, unidos à sabedoria e à firmeza, e a harmonia com a palavra de Deus, trarão felicidade nesta vida e na vindoura. A negligência do dever, insensatez, insensata condescendência, o fracasso no restringir e corrigir as tolices da juventude, darão resultado a infelicidade, a ruína final dos filhos, decepção e angústia para os pais. Então Jó, ele sentia isso também. Ele era um ser humano, de carne e osso, mas ele sentia que os filhos deles podiam estar cometendo alguma falha, algum erro. A Pedra Inspirada nos fala que devemos com fidelidade, com amor, com firmeza e harmonia com a palavra de Deus aqui, ensinar os filhos de maneira que ele venha dar valor aos princípios da palavra de Deus. Então, o que se ensina, se vê o resultado na frente. Caso contrário, diz aqui, a negligência de se educar uma criança, a negligência de disciplinar uma criança, de deixar ela condescender, diz aqui que isso aí, e restringir ela de sua tolice, de suas falhas, diz que isso vai na juventude e isso darão resultados de infidelidade e o final, diz aqui, são a decepção e a angústia que nós como pai havemos de sofrer. Então devemos dar muito valor ao ensino religioso, fazer com que os filhos temem a Deus, fazer com que os filhos reverenciem a Deus, tenha vontade de servir a Deus. Assim fazia o patriarca Jó, como ele tinha tanta ocupação, mas ele tinha espaço para esse lado tão importante que era a devoção religiosa em favor da sua família. Diz ainda, bom seria para os pais aprenderem do homem de luz uma lição de firmeza, de devoção. Jó não negligenciou seu dever para com o de fora da família. Foi beneficente, bondoso, considerado quanto os interesses do próximo. Ao mesmo tempo, trabalhava ferozmente pela salvação da própria família. E nas festividades de seus filhos e filhas, temia não acontecesse que eles desagradassem a Deus. Como fiel sacerdote do lar, chefe, oferecia sacrifício por eles individualmente. Conhecia o ofensivo caráter do pecado e o pensamento de que seus filhos pudessem esquecer reivindicações divinas, levava-o a Deus como intercessor em favor deles. Que bonito, Que exemplo dava esse homem. Ele era um homem muito próximo, já falamos, mas ele era um homem que dava muito valor, diz aqui, a toda a necessidade de uma pessoa que precisava dele, como pai de família, Ele fazia seu sacrifício, como fiel sacerdote da família. Então ele conhecia, na realidade, quando nós nos chegamos e nós oramos bastante, nós vamos conhecer uma coisa que é muito importante, o ofensivo caráter do pecado. O pecado lhe aborrece a Deus, o pecado separa-nos de Deus e também pode separar um filho, uma filha. E Jó tinha 10 filhos, 7 homens
e 3 mulheres. As filhas de Jó eram muito bonitas. Era uma das moças mais bonitas do Oriente, né? Vamos passar a pergunta agora de número 5, meus irmãos. Somente como teremos genuína piedade? Como poderemos ter essa piedade, né? Essa beneficência, esse respeito, esse carinho pelos necessitados, né? Como diz lá o Gênesis 29, verso 16, do necessitado era pai, e as causas que eu não tinha conhecimento e queria com diligência. Aqui, minha consagração hoje, é a meditação de 1989, na página 244. Do necessitado era pai, as causas do que eu não tinha conhecimento e queria com diligência, 29, 16. Esta era uma evidência de que Jó tinha retidão conforme Cristo. Mediante Jesus, os homens podem possuir o espírito de ter na piedade para com necessitados e oprimidos. Então Jó, ele cuidava dos pobres, do necessitado. Diz que nós só podemos fazer isso aí somente quando Jesus possuímos o espírito, o caráter de Cristo. Assim Jó representou Cristo também no cuidado do ser humano, né? na beneficência, na piedade, diz aqui, né? E eu cuidar especialmente daqueles que são necessitados e oprimidos. A pergunta de número 6, meus irmãos, diz assim: principalmente, que classes necessitam de nossa compaixão e misericórdia? Jó 31, verso 32, ele diz assim, 31, o estrangeiro não passava a noite na rua, e as minhas portas abria ao viandante. Então, quem era também a classe que Jó cuidava? Diz aqui apenas inspirada que era o estrangeiro, aquela pessoa que estava viajando, aquela pessoa que ele nunca viu, ele abrigava na sua casa, ele dava água para a pessoa tomar banho, dava alimento para a pessoa, enfim, ele cuidava dessa classe. Então, uma classe de pessoa que existe no nosso país, aqui no nosso país vizinho mais pobre, são pessoas que necessitam da nossa ajuda, do nosso apoio, né? E necessitam também da nossa consideração. Quando nos encontramos uma pessoa de um país mais pobre, não devemos menosprezar aquela pessoa, mas devemos, na maneira do possível, se chegar ao nosso contato, ver a situação daquela pessoa, né? Então Jó era dessa maneira. Há um pensamento que diz: os misericordiosos são os que manifestam compaixão para com os pobres, os sofredores e oprimidos. MDCC 22. Diz aqui o terceiro TI 521. Cego pela perda da vista, enfrenta a desvantagem de todos os lados. Coração no qual não suscito piedade e simpatia ao ver o cego andando a palpadelas no mundo, para ele vestidos em trevas, treva é de fato duro e tem de ser abrandado pela graça de Deus. O cego não pode contemplar uma face e nela ler bondosa simpatia e verdadeira benevolência. Não pode contemplar as belezas da natureza e reconhecer o dedo de Deus em suas obras criadas. O júbilo, importante, não lhe fala para consolá-lo e abençoá-lo, quando, desalentado, paira sobre ele. Quão rapidamente ele trocaria sua cegueira, sua bênção, toda a bênção temporal pela bênção da vista. Então, a pessoa que não enxerga é uma pessoa que tem muitos sofrimentos aqui, né? E ele daria tudo para enxergar. Diz que nós devemos ter misericórdia pelas pessoas, né, que não têm vista, as pessoas que não enxergam. Então, diz que o pior cego é aquele que não quer ver, disse Jesus, né? O cego, ele não contempla o que nós contemplamos, as obras de Deus, a natureza, enfim, ele é um necessitado. Embaixo diz o terceiro testemunho para a igreja, 530,
por toda parte ao seu redor, aos que exprimem aflições, necessitam de palavras de simpatia, amor e bondade, bem como nossas orações humildes e piedosas. Alguns sofrem sob a férrea mão da pobreza, outros sob enfermidades, mágoas, desalento, perturbações. Como Jó, vocês devem ser olhos para os cegos, pés para os coxos, e devem interrogar sobre as causas que desconhece e analisar com objetivo em vista de aliviar a necessidade e ajudar exatamente onde o auxílio se faz mais necessário. Então é uma lição, a nota vem nos chamando a atenção para aquele que sofre, né? Para aquele que tem problema de saúde, é o desalentado, diz aqui, que sofre perturbações. E ela diz que, como Jó, devemos ser o olho do cego, o pé do coxo, devemos interrogar a situação de todos aqueles que nos chegam ao conhecimento e ajudar e ser um auxílio para aquelas pessoas que necessitam, na realidade, de nossa mão. A pergunta de número 7, meus irmãos, diz assim: adianta termos apenas bom desejo para com os pobres? Obviamente que não. Então tem pessoa que tem esse dom, tem pessoa que tem essa prestividade, né, de auxiliar os pobres, né? Tem pessoas que têm esse. Então não adianta apenas o desejo de auxiliar, mas devemos fazer o quê? Diz aqui ainda a pergunta: seus bons desejos, nós lhe agradecemos por eles, mas os pobres não só podem manter em conforto os bons desejos apenas. Preciso de provas inequívocas de sua bondade, em forma de alimento e vestuário. Deus não pretende que nenhum de seus seguidores tenha de mendigar o pão. Ele lhe deu abundância, a fim de que lhe seja de que vocês possam suprir a necessidade que pelos seus esforços e economia não são capazes de suprir. Não espero até que chame sua atenção para a sua necessidade. Ajudo como fazia Jó, aquilo que não sabia e ele investigava. Façam um giro da inspeção e verifique o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Então isso novamente nos chama a atenção, né? Que só o desejo, só o querer, ficar só nesse desejo, isso não resolve. Mas sim devemos ir atrás, devemos suprir a necessidade aqueles que não chegam ao nosso conhecimento. E diz ainda que, como Jó, ele não sabia, ele ia e investigava a necessidade de todas as pessoas. A segunda parte da pergunta 7 diz: devemos esperar até que chame nossa atenção acerca de uma necessidade. O Salmo 37, verso 25. Vamos ver aqui que Davi nos chama a atenção. Do Salmo 37, e o verso 5. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então entre nós também pode haver um pobre necessitado. E Davi diz: eu fui moço e agora sou velho, mas ele nunca viu um filho de Deus passar por necessidade ou a mendigar um pão, como diz aqui a palavra de Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 6, há outro pensamento que Paulo muito nos chama a atenção. Gálatas 6, verso 9 e verso 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão havemos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Todos devem ser acudidos, todos devem ser supridos a sua necessidade. Mas São Paulo diz que principalmente doméstico da fé.
um irmão, uma irmã, qualquer pessoa que necessitar da nossa ajuda. Diz aqui que não cansemos de fazer o bem. A seu tempo, diz que nós vamos ceifar o bem que foi feito. E não desfalecer e nunca desanimar. E que Deus nos ajude, nos dê sua graça nessas 7 perguntas tão importantes, tão sérias, né? Que da vida de Jó é nos dito, né? Do seu exemplo, do seu ensino. E assim como o Espírito Santo usou Jó, que possamos ceder à influência do Espírito Santo, ele possa nos usar, possamos ser uma mão auxiliadora na causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe de sua graça e o perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.